Pronto. Amém? Amém. Vamos lá, vamos voltar onde a gente estava. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Isso aí foi Deus para vocês acharem Gálatas. Deus achando para vocês. Mas ainda que nós, os apóstolos que pregaram, eles poderiam... Não teve um apóstolo que traiu Jesus? Não, teve dois. Mas não se arrependeu, não foi? Mas teve um que não se arrependeu e foi para o inferno. Como é o nome dele? Judas Iscariotes. Imagine que ouviu a pregação de Judas Iscariotes e depois fica sabendo: rapaz, cadê aquele apóstolo, rapaz, gente boa que veio aqui outro dia, que ficava andando com a bolsa de dinheiro, aquele camarada era gente fina. Qual é o nome dele mesmo? Judas Iscariotes. Foi, invocou-se. Ele tinha Satanás dentro dele. Como era, mas... Imagine. Já pensou? Então Paulo está dizendo aqui, essa verdade, aqueles que vão perseverar até o fim, só vão perseverar até o fim por causa de quem? Da graça dele. Então, se você está firme hoje, fique firme, mas fique grato, porque é a graça. Então ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, já pensou? José dormindo, que é uma coisa rara. Aí vem um anjo assim, parecido com um quinho, cheio de asa, né, brilhando, igual o voto do nazireado dele, brilhando. E aí diz assim, José, sai daquela igreja de maluco, Deus quer que você seja rico, Ele tem uma bênção financeira para você, Deus tem um propósito de te fazer o homem mais rico do Brasil, José, para que você possa abençoar muitas outras pessoas. E aí José acorda dizendo, pastor, olha, eu gostei muito da pregação durante esses anos, mas um anjo apareceu aqui, foi um negócio bonito, foi dourado, bonito, foi do céu que ele veio, e disse que era para eu dar tchau para o senhor e que agora eu vou ficar rico e acabou meu sofrimento. E aí? Será que vale a pena isso? Então Paulo está dizendo, cuidado, porque se alguém vier alterar a informação original, é fraude. Né? É como, por exemplo, muita gente, eu olho para a região, só lembro de exemplo de futebol, sei o que é isso. Sei puder. Eu fico pegando o pé do bichinho, rapaz. Reginho, você é da época de gato? Quem era gato? É quando a pessoa diminuía a idade para poder jogar no juvenil, né? Uma vez eu fui jogar, eu era do time de futebol, você acredita que eu jogando futebol, imagina, quando eu era pequenininho. 15 anos para 14 anos, fui enfrentar um campeonato desse juvenil. Rapaz, tinha uns camaradas de uns 2 metros, com uma voz grossa, eu vi cheio de barba, e a gente lá do clube, lá tudo pequenininho, eu era tudo da minha altura. Eu digo, esses camaradas aí têm idade de ser nossos pais, estão dizendo que tem 15 anos, está na identidade. Né? Tem muito, e depois foi descoberto, hoje em dia é mais difícil, né? Porque é tudo digital, mas antigamente era mais fácil, muita gente fazia, né? Reduzia a idade para poder jogar e se dar bem, né? Porque você com 18 anos normalmente vai ter uma vantagem física diante de pessoas com menos idade, né? Então isso é fraude, Caixa 2, o que é caixa 2? Quem é comerciante sabe o que é isso. São coisas que você não contabiliza para poder recolher os impostos e aí você coloca aquilo diretamente no seu bolso. Sendo que quando você tem uma empresa, você precisa passar para o governo tudo aquilo que você fatura. Se eu estiver errado, meus empresários que estão aqui que me corrijam, se eu tiver errado, mas quando você tem uma empresa, você passa tudo aquilo que você fatura para poder gerar um imposto, não é isso mesmo? Mas tem muita gente que não faz. A mesma coisa é a campanha política, também tem o famoso caixa 2. Aí o político chega lá e diz para o TRE, eu gastei 10 mil reais na minha campanha. Mentira, gastou 1 milhão. Mas não declarou. Então, tudo isso é o quê? Fraude. Então Paulo está dizendo para a gente aqui que se alguém traz outro evangelho é o quê? Fraude. E é por isso que, agora voltando para Filipenses 3:1, é por isso que Paulo diz, isso é segurança para vocês. Isso é seguro para vocês. É seguro quando eu prego uma coisa, e aí no caso amanhã o irmão José, ele vai pregar, e ele vai pregar a mesma coisa. Ele vai pregar as mesmas verdades, claro que muitas vezes vão ser outros temas. Talvez eu fale de inferno, e José, como é mais espiritual, vai falar de céu. Mas inferno e céu estão o quê? Ligados pela doutrina da salvação. Quem
o céu? Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem não vai? Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. É uma verdade só. Mas é segurança para vocês. Que daqui a 10 anos, vamos imaginar que daqui a 10 anos a gente esteja aqui junto e a gente faça outro estudo em Filipenses. E vai ser extremamente edificante para a gente. A gente vai dizer, meu Deus, a gente fez um estudo de Filipenses há 10 anos atrás, foi maravilhoso, mas agora parece que está tudo novo. Porque a gente precisa sempre ouvir as mesmas verdades. São essas mesmas verdades que são mais necessárias de serem faladas. Essas novidades, elas são como nuvem. Vêm e passam. Mas as verdades da Bíblia são como uma rocha sólida, como uma montanha. E você passa, e depois você vai, passa 20, 30 anos em um lugar, quando você volta, a montanha está lá de novo. Rapaz, não saiu do lugar, está igualzinho. Por exemplo, eu tenho um familiar que mora, eu tenho uma irmã que mora em Xique-Xique. É a cidade de meu pai, né? As famílias do meu pai são de lá. E a gente fez essa viagem, talvez uma centena de vezes já, né? De Xique-Xique para Salvador. E perto de Xique-Xique tem uma cidade cheia de montanhas, né? Fica numa chapada, que é a cidade de Morro de Chapéu. E a gente sobe um negócio assim bem alto. E eu me lembro que desde criança é a mesma coisa. Quando a gente vai passar por lá é a mesma coisa. Claro que mudou, muitas outras casas foram construídas, cidades aumentaram, mas as montanhas que estavam lá, estão lá do mesmo jeito. Então o Evangelho é assim, é uma rocha, não muda. Por isso que o Senhor Jesus disse, céus e terras passarão, mas a minha palavra, o Senhor Deus falou isso na sua palavra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A palavra de Deus não muda, o mundo pode até se acabar. Lá no céu a gente vai pregar a mesma Bíblia que a gente está usando aqui hoje. Com certeza lá no céu a nossa percepção vai ser muito maior, né? Aqui nós somos limitados pelo pecado, mas a palavra de Deus que vale aqui na terra vai valer lá no céu também. É a única coisa daqui da terra que a gente vai levar para o céu, é a palavra de Deus, e não muda. Então Paulo diz, a mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Por isso que a gente se assusta, irmãos, com determinadas novidades, né? Me perdoe, né, por estar batendo nessa tecla, mas a gente se assusta quando a gente ouve essa questão de pastores mirins. Já ouviu isso? Já. Pastor mirim. Camarada um menininho desse tamanho. Aí você sabe que é arrependimento, troço? Porque Deus, é isso que Deus diz assim. Como é? Vai para a escola de criança, vai aprender com a professora. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas novidades que aparecem hoje em dia. E todo mundo aceita tudo como se fosse, né, de Deus. Meu filho, de Deus? Deus nunca agiu desse jeito, por que ia agir agora? Que Deus de confusão é esse? Que agia de uma forma antes e agora age de outro jeito. Olha o dedinho. É por isso que quando as pessoas falam comigo, elas se surpreendem, porque acham que, porque eu tenho essa aparência, né? Olha eu me achando de jovem, acho que eu gosto de novidade. Quando a pessoa senta comigo 10 minutos e diz, rapaz, você tem uns 100 anos de idade, né? Porque eu sou extremamente conservador em relação aos meus posicionamentos. Quem conhece, por exemplo, a maneira como eu crio minhas filhas, sabe como eu crio minhas filhas. Então, não tem esse negócio de novidade não, lá em casa. Lá em casa é tudo quadrado, né? Inclusive a gente. Então, aqui ele diz, e o perigo da novidade é por causa disso. Aquelas pessoas que querem novidades, elas vão abrir as portas para as más companhias. E as más companhias, Paulo chama aqui, já caminhando para a conclusão, hoje a gente vai trabalhar só os versículos 1 e 2, acautelável dos cães. Ó, pastor, tá vendo aí? Não pode criar cachorro, é isso? Não, meu filho, cães na Bíblia era uma referência a homens violentos, a pessoas fraudulentas, né? E você vai ver vários exemplos na Bíblia associados a isso. Eu vou dar somente alguns exemplos para vocês,
que eu anotei, para que você perceba como esse termo ele é bastante usado na Bíblia em referência àquilo que é ruim, aquilo que é associado a pessoas que estão fazendo mal. Provérbios 26:11 diz: como um cão que torna ao seu vômito. Você já viu o cão como é que faz? Uma vez eu fui levar minhas filhas, porque eu disse para elas que lá em casa, o único bicho que entra lá em casa é robofish. Alguns anos atrás tinha um negócio de um peixezinho que era robô, até onde vende, né? Você joga ele na água e ele faz assim, né? Ele se mexe, né? Aí você olha assim de longe, parece até que é um peixe de verdade. Eu digo, lá em casa só entra robofish. As meninas ficam indignadas comigo, né? Robofish ou barata. Barata a gente não escolhe, elas entram sem a gente querer, né? Então, mas cachorro não, porque a gente não tem tempo para isso. Mas aí eu levava ela para ver. Aí uma vez eu levei elas numa dessas pet shops bem grandes que tem ali, eu acho que na Garibaldi, com a CN, uma bem grande, que ficam vários cachorros de amostra, né? E cara, cachorro caro, tinha um cachorro que eu perguntei assim, eu pensei que era umas coisas de R$100, R$200. Ah, não, esse é baratinho, é 4.500. E eu falei, 4.500 o quê, meu filho? Reais? Ou 4.500 centavos? Reais. Eu digo, olha, está repreendido, não olhe mais não, que é capaz de querer cobrar só de olhar. Vamos embora. Aí veio desses cachorrozinhos assim, tudo bonitinho, aí botaram lá um monte de filhotinho, daquela raça pug, não sei, pug. É um cachorro de que é tão feio que fica bonito. O bichinho é feio. Essa é uma raçazinha que tem um focinho assim pra dentro, assim, todo engiado, feio aquele bicho, né? E aí tava lá, botaram um monte de filhotinhos, 5 filhotinhos. E aí eles estavam lá brincando, que tem um espaço que é justamente para entreter as pessoas, e vende ração, vende um monte de coisa lá nessa loja. E aí bota lá para as pessoas que estão na loja ficarem, né, de alguma forma vendo. E aí tava lá os cachorrinhos. Aí um deles fez cocô, o outro veio e comeu o cocô. Aí a moça, né, que estava responsável, ficou com uma vergonha, meu filho. Quem é que vai comprar esse cachorro podre aí? Mas todo cachorro é assim. Já viu cachorro higiênico? Eu nunca vi, né? Aí você vê, né? As pessoas botam aquele negócio. Tem lá na rua de outro perto onde eu moro, tem uns cachorros que botam tipo um sapatinho no cachorro. Eu digo, rapaz, eu vou comprar o que fazer, né? E aí, deixa pra lá. Se for entrar por esse lado, você já me conhece. Então, como um cão que torna o seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Então, aqui, o cão é como o quê? O insensato. É uma pessoa insensata. E o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa maluca. É uma pessoa que não está raciocinando direito. A ideia de insensatez da Bíblia está associada com a ideia de loucura. Que significa uma pessoa que não está raciocinando bem. Isaías 56, 10 e 11. Não precisa abrir não, só ouço. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se, sonham e só querem dormir. Não é assim os cachorros? Tem uns cachorros que o pessoal compra para ser cão de guarda. O ladrão vem e ainda briga com o ladrão. Ainda o ladrão pega uma bola, arruma e ele é mais amigo do ladrão do que o dono da casa, né? Então, ele está dizendo que os sentinelas de Israel eram assim. Em vez de guardar a casa, dormia. Mateus 7. Não deis o que é sagrado aos cães. Está vendo? Não pega evangelho para cachorro. Não é isso que Jesus está dizendo? Não, meu filho. Cães, nesse sentido, são pessoas violentas. Pessoas que você vai dar o evangelho para elas e o que elas fazem? Elas começam a contender com vocês. Ah, você vai falar isso e eu vou falar aquilo. Então tá bom, fique em paz, não vou falar mais nada. Eu e você não fomos chamados a contender. Nós fomos chamados a pregar o evangelho. Se uma pessoa chega para mim e diz, eu não quero ouvir o evangelho. Amém. Ô pastor, aí você não fala não? Eu vou embora, vou para outro lugar que queira ouvir. Porque foi assim que o meu Senhor me ensinou. Não, mas vamos debater. Você vai debater sozinho. Eu não vou debater com ninguém. Eu fui chamado para pregar e ensinar, não para debater. Então Jesus diz, não deis aos cães o que é sagrado, e nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem os porcos, e voltando-se os cães, vos façam em pedaços. Porque o que é que um cão faz? Morde.
Mateus 24:10. Nessa época ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Por causa do que? Dos cães. Da proliferação das falsas doutrinas. Gálatas 5:15. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destruirdes mutuamente. Ó, na igreja é para a gente ficar brigando com o outro? É, irmão? Não, é para a gente ser irmão. Então tem vários exemplos. Aqui a gente vai ver um cão aqui, ó. 2 Timóteo 4:14-15. Alexandre, o latoeiro, ou aquele que trabalha com bronze, a expressão no hebraico, no grego é a mesma, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas obras. 2 Pedro 2:22. Dessa maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro do provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Sabe do que Pedro está falando? De uma pessoa que ouviu o evangelho e voltou para o mundo. A gente conhece alguns, não é não, Romão? Conhece ou não conhece? Pessoas ouviram o evangelho, rapaz, coisa boa, ficou um tempinho aqui e depois voltou para o mundo. Você conhece alguns, José? Você conhece, Paulinho? Eu conheço alguns, no plural, muitos. Né? E não, aqui não, porque o povo é fanático. Desafio. Eu vou ficar indo agora, todo dia. E como é que eu vou fazer? E diz que não pode namorar, José. Ai, como é que pode? Eu vou ficar sem namorado. Eu que sou o galã da Globo. Eu digo, oi, se acha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque você ouvindo a verdade vai voltar para o lixo. Então a gente tem que tomar cuidado. Apocalipse diz, aqui eu deixei para o final a mais assustadora, né? No entanto, fora, Apocalipse 22:15, José vai nos ensinar isso. No entanto, fora estão os cães. Aqui é uma lista daqueles que não entrarão no céu. Necessariamente quem não entra no céu vai para onde? No inferno. Então ele começa dizendo nessa lista aqui os cães, justamente essas pessoas que reagiram violentamente quando alguém pregou o evangelho para ela. Já pensou? Então você vai lá, enviado por Deus para pregar o evangelho para alguém, a pessoa reage violentamente, a Bíblia chama essa pessoa de cão. Então aqui, agora voltando para o nosso texto, já concluindo, acautelai-vos dos cães, é isso que Paulo está dizendo, tome cuidado. Tome cuidado com essas pessoas que não querem a verdade, não querem ouvir o evangelho tradicional e estão em busca de novidades e ainda são violentos quando uma pessoa vem e corrige. Não, pai, não é desse jeito não, o jeito certo é esse. Meu irmão, cada um tem o seu jeito, se você é de quatro, o problema é seu. Eu sou uma pessoa que sou novo, Deus trabalha comigo dessa forma. Uma vez eu conheci uma senhora que dizia que Deus trabalhava com ela gritando. Essa senhora quase me mata do coração, mas 2 vezes. Ela estava falando assim normal, daqui a pouco, eu não vou fazer isso porque eu vou assustar os irmãos, se eu fosse imitar ela. Mas ela estava falando com você normal, daqui a pouco ela dava um grito. Aí eu comecei a ficar assustado. Né? Quando ela viu que eu estava olhando assim, me assustado, né? Isso no meu primeiro ano de evangelho. E quando ela viu que eu comecei a ficar assustado assim, ela disse, é porque não fica assustado não, irmão, Deus trabalha assim comigo. Eu disse, eu voltei para casa, eu não sei que Deus é esse, com certeza não é o meu. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque Deus trabalha da mesma forma. Glória a Deus. Né? Ele usa a gente, como nós somos como um organismo, né? Mas Ele não usa organismos desajustados. Né? Temos que estar o quê? Ajustados, como Paulo fala em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 14, com ordem e decência. Que Deus de desordem é esse? Onde eu já vi igrejas onde o pregador está pregando e levanta alguém e diz, assim diz o Senhor, tchá, tchá, tchá. E a pessoa começa a falar um monte de coisa, gente, mas a gente está pregando aqui. Que Deus é esse? Que diz que um tem que pregar e de repente levanta um e grita, de lá já grita outro. E fora que quando você quer escutar o pregador, você não consegue, porque sempre uns 2 ou 3 do seu lado que fica, aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia. E você fica tentando ouvir o pregador, rapaz. Às vezes até livramento, que o que a pessoa está falando é um lixo. Mas é assustador, né? A pessoa fica o culto todo, aleluia, aleluia, aleluia. Aí você chega para uma pessoa e diz,
Você sabe o significado da palavra aleluia? E você está dando aleluia por quê? O que foi que Deus fez aqui que a gente tem que dar aleluia? Não, varão, é porque a gente dá glória, e a glória sobe, e a glória desce. Eu fico, vem cá, você está me ensinando a lei da gravidade? Eu sei que se eu jogar esse copo para cima, ele vai cair. Isso é a lei da gravidade. Você está me dizendo que Deus é assim? Pelo amor de Deus, irmãos. É por isso que quando Paulo vai tratar com a igreja de Romanos, ele diz: o culto que prestamos a Deus é um culto racional. Sabe qual é a diferença da gente para um cachorro? É que a gente pensa, pelo menos devia pensar, né? Cachorro não pensa. Cachorro, ele reage quando ele é treinado de maneira repetitiva. Então, se você treina um cachorro para agir de uma forma, ele responde daquela mesma forma quando você tratar ele diferente. Por exemplo, você fala, dá patinha, né? Aí ele dá a pata. Mas antes você teve que dar um monte de biscoito para ele entender que quando você dissesse aquele comando, ele ia fazer aquilo. Cachorro, como qualquer outro animal, não pensa. Qual é o único animal que pensa? O homem. É o que diz a Bíblia. Aí vem um monte de cientista e diz, mas o cérebro da baleia é 10 vezes maior do que o homem. Eu digo, vá lá com a sua baleia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Né? Então, cuidado com esses cães, com essas pessoas que dizem, não, mas isso é tão antiquado, é a mesma coisa, que evangelho é esse? Não, Deus trabalha em mistério. Como é mistério? O véu se rasgou, que mistério é esse? Por que você acha que o véu se rasgou quando Cristo entregou a sua vida lá no Monte Calvário? O que significava isso? O véu fazia justamente essa separação. A gente via a Deus como por sombra, mas o véu foi rasgado. Agora nós conseguimos enxergar a Deus. E quem é Deus para nós? Jesus Cristo. Nele está toda a plenitude de Deus. Por isso que quando os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, mostra-nos o Pai. A essa altura do campeonato, Felipe, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus encarnado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com essas novidades que se ouvem por aí. Você sabia que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que é o país mais evangélico do mundo, pelo menos no papel, que a maioria da igreja evangélica acredita que Jesus foi criado por Deus? Imagine, se você acreditava nisso, trate de desacreditar hoje. Jesus é Deus, ele nunca foi criado, Jesus sempre existiu. Fizeram uma prova, um questionário, e chegaram a essa conclusão que a maioria da igreja acha que Jesus é uma criação de Deus. Como assim? Jesus é Deus. Por conta de grupos como Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, os Mormons e tantas outras igrejas evangélicas que não têm essa doutrina, que saem por aí falando qualquer coisa, as pessoas não têm fundamento na sua fé. Com a gente não pode ser assim não. Por isso eu digo para vocês hoje, cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que se opõem a estudar a Bíblia com seriedade. Cuidado com aqueles que gostam de oba-oba, gritaria. Cuidado com aqueles que não se dedicam ao mundo espiritual da mesma forma que se dedicam ao mundo material. Cuidado com esses. Esses são os cães. Falou de cão, apareceu um gato. Três, olha aí. Olha, não é por cima não, é por baixo, viu? Então ele diz aqui, acautelai-vos dos maus obreiros. Então quem são os cães? Os maus obreiros. Eu vou parar aqui hoje. Se Deus permitir, a gente vai continuar, pastor, na guarda. Essa característica também é aquele que não tem amor, né? Isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não porque conhece. Deus é amor. Absolutamente, né? Porque como Paulo fala, há pessoas que pregavam por inveja e porfias para suscitar tribulação a ele preso. A palavra que pregou até tem alguma verdade. Mas o exemplo dele não deve ser seguido. Como está escrito acerca daqueles que se sentavam na cadeira de Moisés. Aí Mateus 23, isso mesmo. Pastor, Diga, filho. em Romanos 1,32, Opa, olha só, olha, estudou. fala que eles conhecem a justiça
e sabe qual a punição. E mesmo assim se opõe. E dá crédito aos que pregam a mentira. Exatamente. Por isso que Deus abandona a eles as suas próprias pretensões malignas. Ou seja, Deus não vai corrigir essas pessoas, porque Deus só corrige a nós, que somos o quê? Filhos. Às vezes você diz para uma pessoa, irmão, acho que Deus está corrigindo você. Aí a pessoa fica chateada. Uma vez teve uma pessoa que se dizia meu amigo e meu filho na fé, tinha medo. E essa pessoa chegou e disse, pastor, com você, quando você faz qualquer coisa errada, Deus vai logo e corrige, né? Aí eu olhei para ele e disse, glória a Deus, meu filho. Você teve essa revelação, foi? Porque eu espero que seja assim mesmo. Se eu faço alguma coisa errada, eu quero nada que Deus me corrija, porque se Ele não me corrigir, eu vou continuar fazendo a coisa errada, provavelmente. Aí a pessoa chega, não, correção, é tudo que eu faço, mas Deus quer dizendo que Deus vai me corrigir. E você não quer que Deus me corrija, não é? Você quer que Deus abandone você, como falou Rodolfinho, é com R também, né? É o irmão dele que é Renatinho. Como falou Rodolfinho, Deus abandona determinadas pessoas. Por conta disso. Elas sabem, mas elas não somente não fazem o certo, como incentivam as pessoas a fazerem o errado, que elas já sabem muitas vezes que é errado. Então, é isso que é um mau obreiro. É isso que é um cão. É isso que é uma má companhia. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com as más companhias. Irmãos, a gente não escolhe a andar com pessoas pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são enganosos. A gente anda com pessoas que pensam biblicamente como nós e que espiritualmente estão debaixo do mesmo espírito. Eu tenho um exemplo aqui, eu já fechei até a Bíblia, eu já estou concluindo, a Bíblia está fechada, viu? Então, mas eu quero deixar um exemplo com vocês, que é a maneira como eu me posiciono também, e eu gostaria de externalizar isso para vocês como um bom exemplo, que eu aprendi. Um homem de Deus chamado Martyn Lloyd-Jones, ele foi chamado para pregar em uma oportunidade com um evangelista muito famoso, porém não muito bíblico, chamado Billy Graham. Billy Graham foi o evangelista mais famoso do mundo, de todos os tempos, apesar de no final da sua vida falar um monte de heresias, né? E Billy Graham, na época do seu auge, assim, na década de 70, ele estava no seu auge, pregando no mundo inteiro, ele chamou Martyn Lloyd-Jones para pregar junto com ele. Martyn Lloyd-Jones disse, olha, eu posso até pregar nessa sua conferência, mas eu tenho duas coisas que você tem que fazer para que eu pregue. Primeiro, tem que parar com esse negócio de apelo, que era o que Billy Graham fazia muito. Billy Graham é uma das pessoas mais responsáveis por hoje em dia existir na maioria das igrejas essa questão do apelo, né? Quem quer aceitar Jesus hoje? Né? É capaz da pessoa vir aqui e dizer, calma, a sua igreja não tem apelo, não? Meu filho, o apelo não é desse jeito não, o apelo é assim. Vocês têm certeza que querem seguir Jesus? Esse é o apelo. Não é venha para Jesus. Venha para Jesus não, meu filho. Você tem que vir de joelho. Salva-me, Senhor. É assim que você tem que reagir se o Evangelho for pregado de verdade e você entendê-lo em toda a sua fidelidade. Então você tem que parar com esse negócio de apelo. E a segunda exigência é, você não pode chamar determinadas pessoas que pregam heresias para pregar na conferência. Aí sabe o que Billy Graham disse? Mas essas pessoas que pregam heresias são as que mais me ajudam financeiramente. E são as que mais, assim, são amáveis comigo. Aí ele disse, eu não me associo com a pessoa por afabilidade. A afabilidade é isso, né? Um tratar assim com carinho no olho. Mas eu me associo com as pessoas que andam na verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente vai ter que deixar de andar com determinadas pessoas. Vamos imaginar aqui, eu sei que com o Reginho não acontece isso, porque o Reginho é quase um anjo, né? A mulher dele deu uma olhada para ele confirmando essa versão. Olha, a bichinha, oh Jesus, fica bem, pai. E aí, vamos imaginar que ele tem um amigo de futebol e esse amigo que não é o caso dele, não é. Ele tem um amigo de futebol e esse amigo de futebol só chama ele, só fala com ele a respeito de um monte de coisa que ele já não gosta mais, que não faz parte da vida dele na atualidade. Então, vai ter um momento que ele vai ter que parar de andar com esse amigo. Ele já falou para esse amigo, olha, eu já não sou mais assim,
eu tenho uma postura, eu sou cristão agora, me batizei, eu creio na verdade, eu tenho me esforçado para estudar a Bíblia, eu e a minha esposa somos um em Cristo Jesus, nossa família é do Senhor Jesus. E aí o amigo vira e diz, rapaz, tá ficando maluco. E aí volta a falar um monte de coisa errada, e aí ele diz, ô meu irmão, então me perdoe, a gente não vai poder mais andar junto, a gente pode até jogar, mas conversar a gente não vai conversar mais. Porque a gente já não fala mais a mesma língua. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa verdade das más companhias destruírem, né, a vida de quem está andando, ou pelo menos quem quer andar na verdade, ela tem se cumprido de maneira muito forte na igreja hoje. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que como pastor há quase 10 anos, a maioria das pessoas que se desviaram, elas tiveram ajuda de pessoas que são más companhias nesse processo de se desviar. A pessoa estava mais ou menos querendo se firmar com Cristo, mas ela passou talvez por uma crise espiritual, e em vez dela se aconselhar com uma pessoa que pudesse empurrá-la de volta para Cristo, foi se aconselhar com uma pessoa que puxou ela de volta para o mundo. E aí essa pessoa voltou para o mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. E é isso que Paulo está dizendo, cuidado com os cães, com os maus obreiros. Você está pensando que essa pessoa vai te aproximar de Deus? Não, ela vai te distanciar. Você está pensando que essa pessoa vai ser um amigo? Não, essa pessoa vai te apunhalar pelas costas na primeira oportunidade que ela tiver. Ela está andando com você enquanto ela pode sugar alguma coisa de você. Quando você não, como um laranja, né? Quando você não tiver mais o que tirar, ela joga você fora. Não é assim que funciona o mundo? O mundo faz assim, mano. A 99% das pessoas do mundo agem dessa forma. Elas só vão até você enquanto pode tirar alguma coisa de você. No cristianismo bíblico é diferente. Nós nos amamos porque Cristo nos ama. Então o reflexo do nosso amor para com os outros é um reflexo do amor de Cristo. É como se Cristo, o sol, ele bate em nós, a lua hoje está super bonita, não sei se vocês já olharam. Mas você sabia que essa luz que a gente vê na lua não é da lua? A lua não tem luz. Mas essa luz é o quê? É o reflexo do sol. O sol bate na lua e a gente olha para ela e diz, está cheia, a lua cheia, como é bonito. Ilumina, né? A noite mais escura. Mas ela está refletindo apenas o que? A luz do sol. O sol é que é uma estrela, a lua não é estrela. Então, exatamente. Então é a mesma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo a gente não vai achar, no mundo a gente só vai achar uma coisa, frustração. Quem me ensinou isso recentemente foi até o irmão José. Exatamente isso. E a gente parece que não aprende, né? É mesmo. Coloca de novo todas as fichas, é igual aquela pessoa que joga no jogo do bicho. Ô meu filho, não jogo no bicho. Não, pastor, vai dar 24. Uma pregação, como foi o quê? Foi 3-1. 3 mais 1 dá 4. A mão vai dar 4 na cabeça. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Não. Então, cuidado. Cuidado. Se você quer aprender a respeito do jogo do bicho, não seja um cão, seja uma ovelha. Amém. Cuidado com o dragão. Fuja do engano da serpente. Né? Você foi chamado para ser pescador de homens e não de peixes. Né? Então, a gente tem o nosso zoológico particular na Bíblia. Né? Então, que o Senhor nos ajude hoje a absorver esse conhecimento e a manter esse conhecimento. Porque o conhecimento saudável, ele é duradouro. O meu irmão ali que tem 18 anos, né, o irmão Mateus, novinho, bichinho, tem 18 anos agora, né, eles de cada lado. Então, daqui a 30 anos, o irmão Mateus já com 10 filhos, né, ele vai acreditar na mesma verdade. Glória a Deus. Na mesma verdade. Quando o Roquinho hoje, que já tem neto, né, que está me falando que o neto foi na casa dele, mas esse jovem de 20 anos já tem neto. Olha, 20 anos. Já pensou? E aí, já tem neto de 4 anos. Quando esse neto der para ele um bisneto, o Roquinho vai acreditar na mesma verdade que ele está ouvindo hoje. Quando o André der um neto para Calmon e Rita, eles vão acreditar na mesma verdade. Então a gente tem que entender isso, a verdade ela é uma só e ela é eterna.
Por isso, irmãos, cuidado com novidade. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nessa noite nos reunir em Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos alertar mais uma vez como o pai faz com o filho que ama. Nós não nos sentimos mal pelas Tuas exortações, porque muitas vezes, Senhor, nos traz tristeza. É como nós somos duros em absorver o conhecimento correto e praticá-lo. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa transformação, nessa mutação da antiga criatura para a nova, nesse novo querer, nesse novo caminhar, novo falar, nessa nova maneira de pensar. Que nós não venhamos olhar para trás e nem desejar retroceder, como desejaríamos retroceder para o mundo que está sentenciado à destruição eterna. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre abertos para absorver o Teu conhecimento correto e saudável e que estejamos sempre diligentes e vigilantes para não entrar nada no nosso coração que não venha de Ti e somente de Ti, Senhor. Oramos nessa noite mais uma vez pelo nosso pequenino Dilo, como disse o irmão José, uma criancinha que a gente aprendeu a amar. Como a gente tem amado ele, Senhor. Mas ele tem passado por tantas lutas, Senhor, tantas lutas. Às vezes a gente fica, Senhor, tão triste, como seres humanos que somos, fracos, não enxergamos o Teu plano como deveria e nos entristecemos, Senhor. Uma criancinha tão pequena, com o seu corpo às vezes todo furado de agulhas, para ir fazer exames, para catéteres, para dar medicamento. Meu Deus, tudo isso com 1 ano e meio, agora com 2 anos, tem vivido 6 meses praticamente dentro do hospital. Ó Deus, tem misericórdia dele, Senhor. Hoje de manhã eu conversei com o pai dele, nós estávamos juntos na expectativa da melhora dele, mas José disse que ele piorou um pouco. Ó Deus, tem compaixão de Deus. Como nós falamos ontem, assim como Epafrodito, que ficou mortalmente doente, mas o Senhor curou, faz isso com Dila também, Senhor. Ajuda César e Nani nesse momento difícil, eles que são nossos irmãos em Cristo. Ajuda eles, Senhor. Nós possamos estar em breve aqui, celebrando essa cura, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Deus, esse bairro. O Senhor não nos plantou aqui por acaso. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão que está aqui nessa noite, principalmente dos irmãos que residem aqui em Cosme de Farias, têm saído de suas casas, conforto do seu lar, para estarem aqui conosco, crescendo na graça e no conhecimento de Ti. Ó Deus, que eles possam cada vez mais serem como o bom solo, que recebendo a boa semente darão fruto na estação certa. Ajuda-nos, ó Pai, a nos despedirmos nessa noite da reunião, mas continuarmos reunidos a Ti. Hoje nós sabemos dos desafios que existem, muitos que ainda existirão no nosso caminho até o céu. Por isso não nos deixa sucumbir, não nos deixa, Senhor, de maneira alguma, olhar para o mundo como algo desejável, mas que o nosso desejo esteja sempre nas coisas que são do alto. Ajuda-nos também, Senhor, nas nossas necessidades terrenas, pois a quem nós temos, além de Ti, que possa cuidar de nós. Por isso nós apresentamos também, Senhor, as nossas necessidades materiais. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa, Senhor, para a nossa sobrevivência terrena. Como o Senhor nos ensinou, Senhor Jesus, a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E seja assim na vida de cada irmão que está aqui, Senhor, assim como na minha. Que nós possamos dizer como salmista: eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade a mendigar o pão.
que cada vez mais, Senhor, nós cresçamos em intimidade contigo, Senhor, em maturidade na fé, e possamos viver, ainda aqui na terra, dessa alegria maravilhosa que é andar contigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúde-se mutuamente com um olhar santo e cuidado com as más companhias. Deus, ajuda-me, Senhor. E você?